Então, nosso curso é sobre dificuldades bíblicas, né? A gente deve caminhar nas próximas 8 aulas sobre esse assunto, né? A sinopse que eu coloquei para o curso é o seguinte: conheça e avalie algumas das principais acusações que têm sido feitas contra a Bíblia, bem como as razões que têm levado seus críticos a concluírem que a mesma contém inúmeros erros e contradições. Aprenda como resolver algumas dessas principais dificuldades e como interpretar adequadamente algumas das passagens mais difíceis das Escrituras. Então, esse é o nosso objetivo com esse curso, e é importante a gente definir o que é dificuldade bíblica, né? O que nós vamos estar cobrindo aqui no curso? Bom, dificuldade bíblica é qualquer ameaça às seguintes afirmações. Tem um ruído no fundo, acho que é importante todo mundo deixar o microfone desligado e quando quiser falar, pode ligar e pode falar, tá bom? Tá joia. Então, qualquer ameaça às seguintes afirmações. Deixa eu dar um oi para quem chegou agora. Oi, Jussara. Oi, Joelcio. Liliana. Olá, tudo bem? E José Adalto. Ok, o combinado aqui é, vocês podem me interromper a qualquer momento, pode fazer qualquer pergunta, a qualquer momento, mas enquanto não estiver falando, deixa o seu microfone desligado para o ambiente não ficar poluído com o ruído do seu ambiente, que já vai estar poluído com o ruído do meu ambiente. Estou na casa do Rodrigo aqui, está cheio de neto, porque eles vão começar a gritar aqui. Então a gente já vai ter ruído suficiente. Bom dia. Então, dificuldade bíblica é qualquer ameaça às seguintes afirmações. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é infalível. Eu estou usando aqui infalível e não inerrante, porque essa doutrina da inerrância é uma doutrina reformada, é uma doutrina da reforma, mas eu concordo com alguns autores que dizem que ela acabou ficando irrelevante, porque a doutrina afirma que a Bíblia é inerrante nos seus documentos originais. Agora, os documentos originais não existem mais. Então, o que nós temos hoje não são os documentos originais, né? E o que nós temos hoje em mãos, a gente vai ver, contém alguns errinhos, algumas falhas das cópias que foram feitas para conservação daqueles documentos originais. Nenhum desses errinhos compromete nenhuma doutrina importante da Bíblia, mas fica uma afirmação sem relevância, dizer que a Bíblia é inerrante nos seus documentos originais que não existem mais. Então, a gente tem que dar a devida autoridade para a Escritura que nós temos em mãos. É essa Bíblia que nós temos em mãos que é infalível. Ela pode conter alguns errinhos, a gente vai ver quais são, né? E eles são plenamente identificáveis, mas ela é infalível. Outra informação que pode ser ameaçada: a Bíblia é plenamente confiável e a Bíblia é suficiente como norma de fé e conduta. Então, qualquer ameaça a essas 5 afirmações que eu mencionei constitui uma dificuldade bíblica, né? Nesse curso, ele não é um curso, vamos dizer assim, apologético, não é um curso para convencer o descrente de que a Bíblia é autoritativa. Não, é um curso para crentes, um curso para fortalecer os irmãos em Cristo, para instrumentalizar e fortalecer os irmãos em Cristo. Vou eventualmente passar por alguma questão mais apologética, mas nosso público-alvo somos nós, corpo de Cristo, igreja de Cristo, que precisamos manejar bem a palavra da verdade. Obviamente, a nossa abordagem ela vai ser seletiva, não vai ser exaustiva, né? Eu vou
propor algumas soluções para uma amostragem das dificuldades bíblicas. Eu vou mostrar comentar sobre a bibliografia que eu utilizei. Eu procurei identificar as maiores dificuldades, o que eu, pelo menos, considero as maiores dificuldades. Eu não vou abordar todas as dificuldades, mas eu creio que a nossa abordagem vai dar parâmetros e fornecer subsídios para que as outras dificuldades também possam ser consideradas de maneira adequada. Alguns textos, eu vou dar algumas soluções que serão consistentes, embora não possam ser classificadas como dogmáticas. Né? Há textos debatíveis, há textos em que os estudiosos não têm consenso a respeito deles, são mínimos, né? É pouca coisa, mas existem. Então, eu vou estar procurando apresentar soluções mais plausíveis, né, sem, eventualmente, propor que é a única solução, ou ser dogmático em relação às soluções mais controversas, porque há textos controversos, né, isso é inegável. Mas são mínimos e, de novo, não comprometem a essência da fé cristã, as doutrinas fundamentais do cristianismo. Agora, por que há dificuldades nas Escrituras? Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse processo de Deus se revelar para nós. Né? Bom, Deus tratou de verdades extremamente complexas, completas, profundas, que foram transmitidas pelo Deus infinito a homens limitados. Esse processo, obviamente, tem as suas dificuldades. As verdades de Deus, elas não são triviais. As doutrinas bíblicas, elas são complexas, requerem estudo profundo. Então, um Deus infinito falando para homens extremamente limitados. Esse processo em si já traz no seu bojo uma série de dificuldades. Um Deus santíssimo e perfeito, se revelando a homens pecadores, imperfeitos. Né? E através de uma cultura e algumas eras do passado, Deus se revela para toda a humanidade, de todas as culturas e de todas as eras. E essa particularidade da Escritura, né, que foi escrita em alguns idiomas específicos, em algumas culturas específicas, requer que nós, quando estudemos, consideremos todo esse contexto para compreendermos adequadamente os textos. Eventualmente, muitos textos tirados do seu contexto, tirados das suas culturas, da linguística original, da gramática original, da forma que os antigos que escreveram se comunicavam. Então, essas questões literárias, tudo isso pode, quando traduzido para o nosso idioma, pode representar algumas dificuldades. É importante salientar que as dificuldades, elas estão na minoria das passagens. A maioria dos textos bíblicos, ele tem um baixo grau de dificuldade de entendimento. Obviamente, se você está usando uma tradução que você entende. Se você está usando uma tradução com um português mais arcaico, o português vai ser uma barreira para você, e não o texto bíblico em si. Né? Mas o fato é que Deus fez um trabalho fabuloso. A sua revelação, ela pode ser traduzida e muito bem compreendida em qualquer idioma do mundo. Isso é fantástico. Aquela revelação dada àquela cultura, naquela época, ela pode ser traduzida para todas as culturas de todas as épocas. Algumas dificuldades, né, que podem ser encontradas, mas que são transponíveis, mas é um processo milagroso, fabuloso, e nós somos privilegiados por ter acesso à palavra de Deus. Né? Eu vou deixar no site uma apostila, né, para vocês consultarem, e nessa apostila eu deixo uma bibliografia, que basicamente foram os livros que eu me baseei para
construir esse curso. Uma bibliografia bem extensa, né? Vocês vão ver que é uma bibliografia bem extensa. Ela contém livros especificamente sobre dificuldades bíblicas, né? Como, por exemplo, o livro do Gleason Archer, Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas, né? Ou o livro do Norman Geisler, o grande livro das dificuldades bíblicas. São livros que tratam especificamente das dificuldades textuais, etc. Alguns livros que tratam de implicações de algum texto bíblico, como, por exemplo, um excelente livro de um camarada chamado Paul Copan. O título do livro é o seguinte: Seria Deus um monstro moral? E ele trata especificamente daquelas passagens que aparentemente afetam o caráter de Deus, quando Deus manda matar crianças, né? Quando Deus manda destruir povos. Será que Deus é um genocida? Será que Deus é um homicida de crianças? Então ele trata dessas dificuldades, a gente vai tocar em algumas delas, né? Alguns livros sobre aparentes discrepâncias da Bíblia, de aparentes contradições da Bíblia. Discrepância é quando um texto como quando, por exemplo, a mesma frase da cruz de Cristo é referenciada pelos 4 evangelhos, e há discrepância entre elas. A frase não está representada nos 4 evangelhos da mesma maneira. Ou contradições, né? Textos que falam que Deus não se arrepende, depois textos que falam que Deus se arrepende. Então, a bibliografia vai cobrir tanto essas questões de dificuldades que eu mencionei, quanto textos difíceis, textos de difícil compreensão, né? Por exemplo, o livro do Josh McDowell, Manual dos Versos Difíceis. Tem versos difíceis. Então, a bibliografia é bem extensa, você vai ter ali um excelente material para trabalhar, inclusive material de interpretação bíblica, excelente livro do Roy Zuck, um livro compacto, mas bem consistente no que diz respeito às formas corretas de se interpretar as Escrituras. Tá bom? Bom, categorias de dificuldades bíblicas. A primeira categoria diz respeito à credibilidade das Escrituras. E nessa área, a Bíblia ela é extremamente criticada por céticos em geral, né? E essas críticas que os céticos fazem acabam colocando pulgas atrás das orelhas dos crentes. Então é importante que nós entendamos que a Bíblia tem credibilidade. Então, para citar alguns desses críticos, né, o ateu da vez, aí, o ateu mais famoso, o inimigo do cristianismo, o inimigo de Deus, o contemporâneo, Richard Dawkins, no seu livro Deus, um Delírio, ele ataca a Bíblia. Ele fala o seguinte: para ser justo, olha que homem aparentemente justo, né? Ele quer ser justo no comentário dele, mas para ser justo, a maior parte da Bíblia não é sistematicamente má, mas simplesmente esquisita. Como poderia se esperar de uma coletânea caoticamente montada a partir de documentos desconexos que foram compostos, revisados, traduzidos, distorcidos e melhorados por centenas de autores anônimos, editores e copistas desconhecidos para nós e, na sua maioria, desconhecidos entre si ao longo de 9 séculos. Então, ele reivindica que está sendo justo na sua afirmação, mas não está sendo honesto. E a sua afirmação acaba colocando pulga atrás da orelha de crentes. Pô, será que é isso mesmo? Né? Será que a Bíblia é um livro que foi tão caoticamente formado assim? Né? Ou um humanista, né, chamado Joseph Sommer, que pertence à Associação Americana dos Humanistas, né? Ele fala o seguinte: milhões de pessoas que creem na Bíblia e frequentam a igreja estão desperdiçando muito tempo, dinheiro e energia. A condição da humanidade poderia ser largamente melhorada se tais recursos fossem usados para resolver os problemas do mundo, ao invés de adorar um Deus inexistente.
E por aí vai, né? As críticas são muitas, de muitos, e elas estão aparecendo na internet, nas mídias sociais, em publicações, e os cristãos, quando são expostos a esse tipo de comentário feito por pessoas com alguma credencial acadêmica, acaba podendo gerar alguma dificuldade, algum abalo na fé. Então, esse curso visa também nos mostrar que a Bíblia tem credibilidade e não é uma organização caótica, como esses céticos afirmam. Né? Uma outra categoria de dificuldades são as dificuldades de compreensão. Quando a gente pergunta assim, nossa, o que a Bíblia está dizendo? Você lê, por exemplo, em Jó 15, 27, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura, até aí tudo bem, e criou enxúndias nas ilhargas. Nossa, o que são enxúndias? O que são ilhargas? Então, essa dificuldade de compreensão basicamente está relacionada com a versão da Bíblia que você está utilizando. Né? Se você lê uma Bíblia que você não entende, você não vai compreender o seu significado. É importante que você leia uma Bíblia que você entenda. E há excelentes traduções, né? Não são perfeitas as traduções, toda tradução requer que nós estudemos, né, a palavra de Deus, mas é importante que a gente leia a Bíblia numa versão que a gente entenda. A primeira Bíblia que eu comprei, assim que eu conheci o Senhor Jesus, num acampamento de adolescentes, lá com meus 15, 16 anos, cheguei em casa com meu pai e falei, pai, quero comprar uma Bíblia. Ele olhou para mim, uma feição de estranhamento, né? Mas, bem, onde é que vem desse negócio? Eu falei, me falaram de uma livraria que tinha lá no centro de Campinas, livraria cristã. Ele dirigiu até lá, parou o carro em frente, eu desci, pedi uma Bíblia. A mulher me deu uma Bíblia lá, uma Bíblia marronzinha, né? Capinha de couro e tal. Cheguei em casa, comecei a ler aquela Bíblia, não entendia nada. Uma versão revista e corrigida. Em português lá de 1900 e bolinha. A maioria das palavras já caiu no desuso. É complicado, né? Então, dificuldades surgem porque a gente não entende o que está lendo, até por uma barreira, não na Bíblia em si, mas na tradução que a gente está utilizando. Uma outra categoria é dificuldade de interpretação. O que significa, quando a gente pergunta assim, nossa, o que significa tal afirmação bíblica? O que a Bíblia quer dizer quando ela afirma isso? Por exemplo, um texto difícil de se interpretar. Está lá em 1 Pedro 3, 18 e 19. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Como assim? Cristo morreu, ele foi vivificado no Espírito e pregou nesse tempo em espíritos em prisão. O que significa isso? A gente vai responder esse tipo de dificuldade. Ou aparentes contradições, que eu mencionei. Né? Por exemplo, 1 Samuel 15, 29, a gente lê assim: aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Uma afirmação bem categórica. Deus, glória de Israel, não mente nem se arrepende, porque ele não é homem para se arrepender. No capítulo 15, 1 Samuel. E um pouco mais para frente, no próprio capítulo 15 de 1 Samuel, nós vemos o seguinte: nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. No verso 29 ele fala que Deus não se arrepende, no verso 35 ele fala que Deus se arrependeu. Não, isso é uma contradição bíblica. Vai procurar esclarecer esse tipo de aparente contradição também. Aparentes erros, por exemplo, Levíticos capítulo 11, a partir do verso 13, nós vemos o seguinte: essas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: águia, urubu,
águia marinha, cegonha, aí ele vai, qualquer tipo de garça, e o morcego. Então a Bíblia chama morcego de ave, todos nós sabemos que morcego não é ave, morcego é um mamífero. Então a Bíblia está errada, a Bíblia contém isso na mão de um crítico, um prato cheio, a Bíblia contém erro. Isso aqui é fácil de resolver, né? Essa classificação do que é ave, do que é mamífero, é uma convenção humana. A convenção moderna é que morcego é mamífero. A convenção antiga, voava era ave. A Bíblia só está tratando o morcego como aquela cultura tratava. Voava era ave. A Bíblia não está se propondo a fazer uma classificação botânica como a biologia moderna faz. Se dissesse que o morcego era um mamífero naquela cultura, ninguém ia entender, né? Então, e o que eu mencionei, né? Uma discrepância entre o que está escrito na cruz. Mateus fala que a epígrafe da cruz era: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Marcos fala: "O Rei dos Judeus." Lucas fala: "Este é o Rei dos Judeus." E João fala: "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus." Então, o que estava, afinal de contas, escrito na cruz? Ou, comparando João com Marcos, sobre o horário da crucificação, Marcos fala assim: era 9 horas da manhã quando o crucificaram. Então, Jesus Cristo foi pregado na cruz, segundo Marcos, 9 horas da manhã. E em João 19, nós vemos o seguinte: era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. "Eis aí o rei de vocês", disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: "Mata, mata, crucifica-o." Então, João fala que ao meio-dia, Jesus ainda não estava crucificado, ele estava com Pilatos, e Pilatos escarnecendo de Cristo para aquela multidão que clamava para que ele fosse crucificado, e foi crucificado na sequência. Agora, se meio-dia ele ainda não havia sido justificado, como é que Marcos fala que era 9 horas da manhã quando Jesus foi crucificado? Então, tem uma discrepância muito importante aqui que precisa ser averiguada, né? Será que isso é um erro da Bíblia? Ou aparecem conflitos com a ciência? Por exemplo, a narrativa de Gênesis: "Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito." Então, a narrativa de Gênesis fala na criação em 7 dias. E a ciência, obviamente, nos informa outra realidade, né? Que o processo de surgimento do próprio planeta Terra e da vida no planeta Terra, isso consumiu milhões de anos. Então, como é possível compatibilizar a narrativa de Gênesis com os conhecimentos científicos modernos? Ou afirmações difíceis de acreditar, como, por exemplo, que está lá em Josué capítulo 10, "E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro." É uma narrativa que tem implicações cosmológicas importantes. Como é que aconteceu aqui, né? Ele fala que o Sol parou. Sabe que não é o Sol que se move, é a Terra que se move, né? E mesmo assim, mesmo que a gente acomode a linguagem como sendo uma linguagem do conhecimento científico disponível naquela época, como explicar essa aparente parada da Terra na sua órbita solar, né? E afirmações difíceis é a gente praticar, né? Coisas que, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo manda: "Ao que te bate numa face, oferece também a outra. Ao que tira a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá tudo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda." Pô, difícil, hein, Senhor Jesus, fazer isso, né? É uma dificuldade bíblica. E aparentes danos ao caráter de Deus, como eu mencionei, né? 1 Samuel 15, assim diz o Senhor dos Exércitos: "Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupes,
porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Difícil, né? Deus manda matar homem, mulher, meninos, crianças de peito. Que Deus é esse, né? Como é que fica o caráter de Deus diante de uma ordem dessa? Esse e outros textos, eles são muito bem cobertos pelo Paul Copan, no livro Seria Deus um Monstro Moral? Acho que não tem em português, infelizmente, só tem em inglês. Mas você que lê inglês, é uma obra muito importante de ter na biblioteca e de se ler. Bom, quais são as causas, então, mais comuns das dificuldades bíblicas? Antes de eu continuar, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma contribuição, algum comentário? Ok. Então vamos continuando. Principais causas, ou causas mais comuns das dificuldades bíblicas. Então eu disse, né, no começo da aula, que a doutrina da inerrância se remete a documentos originais que não existem mais. A gente não tem nenhum dos 66 livros da Bíblia na sua versão original. A gente não tem mais os livros originais. O que nós temos são cópias. Né, cópias que foram feitas pelos processos tecnológicos da época, né, tinta e pergaminho, né, o papiro e assim por diante. E esse processo de cópias, ele acabou gerando algumas diferenças entre cópias. Então, essa imperfeição em alguns manuscritos, imperfeições que é importante que se afirme, elas são mínimas na minoria dos textos bíblicos, na grande minoria dos textos bíblicos, e não comprometem doutrinas fundamentais do cristianismo. Mas, por exemplo, a Revista Atualizada, ela menciona algumas dessas discrepâncias quando o texto aparece entre colchetes. Por exemplo, em João 5, versos 3 e 4, nós lemos o seguinte: Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, isso que está entre colchetes aqui, a partir do verso 4, esperando, até o final do verso 4, que tivesse, todo esse texto em colchetes, a Revista Atualizada traz a seguinte observação: esse texto não consta em vários manuscritos. Ou seja, das várias cópias disponíveis do Evangelho de João, várias cópias não têm esse texto e várias cópias têm esse texto. Então, quando acontece isso, a pergunta que precisa ser feita é o seguinte: esta ausência de texto em algumas cópias se refere a uma omissão de algum ou de alguns escribas que deliberadamente ou não intencionalmente pulou esse texto quando estava fazendo a sua cópia, ou isso é uma inserção de algum escriba, até bem intencionada, para procurar dar uma explicação ao que estava acontecendo naquela cena. Então alguém inseriu esse texto, João não escreveu isso, mas algum copista depois inseriu esse texto. Então, esse tipo de discrepância, ela acontece, e você se depara com elas, não sei se você já reparou nisso, em versões que trazem alguns textos entre colchetes. Então, os manuscritos são imperfeitos e isso traz alguma dificuldade. Tem traduções que simplesmente pulam os textos que estão entre colchetes. Eventualmente, as traduções elas divergem entre si.
tradutores de um tipo de tradução, que a gente tem várias, né, em português, tem, da Sociedade Bíblica do Brasil, tem a Bíblia na Linguagem de Hoje, a Revista Corrigida, a Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, né? E de outras editoras, nós temos a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora. Então, as equipes de tradução de cada uma dessas iniciativas de tradução da Bíblia, eventualmente divergem umas das outras no que diz respeito ao sentido de um texto. Por exemplo, no Salmo 127, verso 2, se você comparar numa versão internacional com a Bíblia na linguagem de hoje, você vai encontrar o seguinte, mesmo versículo, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Então, segundo os tradutores da Nova Versão Internacional, o Senhor concede o sono àqueles a quem Deus ama. E na linguagem de hoje, nós lemos o seguinte, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então, alguns tradutores optaram por traduzir que Deus concede o sono, e alguns tradutores optaram por traduzir que Deus dá o sustento. De qualquer forma, há uma divergência entre as traduções. Seguramente, o autor original ou está se referindo ao sono ou está se referindo ao sustento, mas não as duas coisas. Então, as traduções, eventualmente, são imprecisas. E por isso que é importante a gente sempre consultar várias traduções para tentar ganhar uma compreensão adequada do que está sendo comunicado por Deus. Eventualmente, a gente se depara com pessoas que estão fazendo interpretações displicentes da Escritura. E o caso mais bizarro que eu já vi, seguramente o caso mais bizarro que eu já vi, foi até notícia no Fantástico, um pastor, não me lembro de onde que ele era, se eu não me engano, de algum estado do Nordeste, do interior de algum estado do Nordeste. Um pastor pegou o texto de Oséias, capítulo 3, que diz o seguinte, disse-me o Senhor, e esse pastor reivindicou que, assim como o Senhor falou para Oséias, tinha falado para ele também. Vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Só que o pastor trocou ou se equivocou quando leu adúltera, ele leu adultera. Então ele leu o seguinte, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. E ele convenceu uma ovelha da igreja dele lá, e o marido dela, que Deus tinha revelado para esse pastor que ele tinha que adulterar com aquela esposa. Tanto a esposa daquele homem concordaram, como o homem concordou. E o pastor adulterou com ela, porque assim como ele tinha dito para Oséias, ele tinha dito para aquele pastor. E na reportagem do Fantástico, o repórter falou, mas, camarada, você está lendo errado, aqui não está falando adultera, ele está falando adúltera. Não adultera, é adúltera. É para amar uma mulher adúltera. Deus está mandando o profeta perdoar uma mulher adúltera. Aí o camarada, olha, foi bom que você tenha me dito isso, você foi um instrumento do Espírito para me esclarecer, mas enfim, a lambança já tinha sido feita, né? A aberração já tinha sido consumada. E esse tipo de aberração acontece com muitos textos na Bíblia, porque as interpretações são displicentes, arrogantes, maldosas, e você consegue com a Bíblia e um coração mal intencionado defender qualquer barbaridade, né? Outra dificuldade é quando a gente se depara com textos que têm um sentido figurado e
não podem ser considerados literais, mas eventualmente é difícil saber qual que é essa linha, né? Quando um texto é de fato figurado, quando um texto é de fato literal. Então, por exemplo, em Marcos 9:45, seu pé te faz tropeçar, corta. Melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno. Será que isso é para ser levado ao pé da letra? Quer ter gente cega e manca na igreja, né, se isso fosse levado ao pé da letra? Outra dificuldade é quando a gente se depara com alguma diferença muito significativa entre as culturas, nossa cultura e aquela cultura dos tempos bíblicos. Então, por exemplo, Levítico 24:5, também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. Barbaridade, né? O que é uma flor de farinha? Ninguém sabia que farinha produzia flor, né? O que é uma flor feita de farinha? Uma flor comestível? O que é uma dízima de um efa? Unidades de medida daquela cultura. E a gente não está entendendo o que está lendo, sem saber o que significa, né? Ou, por exemplo, afirmações de cantares, né? Fazendo elogios à sua amada. O autor fala assim, seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Você falar isso para sua namorada ou para o seu namorado, você vai apanhar, né? Só que naquela cultura fazia muito sentido. Hoje é esquisito. Ou seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Naquela cultura era bonito, né? Se referir aos dentes de uma mulher assim. Hoje em dia é esquisito. Então, esses são exemplos de barreiras culturais. E barreiras gramaticais. Barreiras gramaticais, elas são fonte de uma boa parte das dificuldades. A estrutura do hebraico, que foi o idioma utilizado na maioria do Antigo Testamento, hebraico e aramaico, né? Aramaico também foi utilizado em alguns textos do Antigo Testamento, e do grego, né, que foi utilizado no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, que está escrito em grego, mas você pega o Evangelho de Marcos, originalmente de Mateus, originalmente ele não foi escrito em grego. Porque Mateus, que era um judeu, escreveu para os judeus. Ele não escreveria para os judeus em grego. Ele escreveu para os judeus em hebraico. E esse texto de hebraico depois foi traduzido para o grego. E grande parte do que Jesus falou, que foi escrito em hebraico, Jesus não falou em hebraico, falou em aramaico. Então Jesus falou em aramaico, que foi documentado em hebraico, depois traduzido para o grego. Ou, eventualmente, coisas que foram ditas em latim. Os romanos falavam latim. As coisas foram ditas em latim e foram escritas ou em hebraico, depois traduzidas para o grego, ou foram escritas direto no grego, né, por Marcos, Lucas e João. Então, essas barreiras gramaticais, como nós temos hoje, você traduz do hebraico para o português, você tem dificuldades. Se você já trabalhou, já tentou fazer tradução do inglês para o português, você tem dificuldades. Para essas línguas mais antigas, tem várias dificuldades. Então, por exemplo, citando algumas, né? Em Gênesis 32, a gente lê o seguinte: então Jacó ficou irado com Raquel e disse, será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então, irado. E essa mesma palavra, que é traduzida por irado, em Gênesis 30, em Gênesis 2:7, fala o seguinte, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Então, em hebraico, a mesma palavra usada para nariz ou narina é a palavra usada para ira. Então, isso é uma barreira gramatical, né? E o tradutor tem que saber quando usar uma palavra, quando usar outra palavra, e eventualmente algum texto vai trazer
no português é narina, quando na verdade está falando de ira, e assim por diante. Isso acontece com várias palavras, né? Por exemplo, fonte e olhos, no hebraico é a mesma palavra. Adorar e se inclinar, no hebraico é a mesma palavra. Servir e cultivar, vento e espírito, tranquilidade e arrogância, são sempre a mesma palavra. Filho e neto, por exemplo, você vê lá em Gênesis 4, 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E essa mesma palavra aparece em 2 Samuel 19, 24, também Mefibosete, filho de Saul. O tradutor aqui traduziu por filho, mas não é filho, é neto. Mefibosete não era filho de Saul, ele era filho de Jonatas, ele era neto de Saul. Só que no hebraico é a mesma palavra para filho e neto. Então, eventualmente a tradução vai usar uma palavra de maneira adequada, como a minha que usou filho, mas não é filho, é neto. Ou a palavra dia, que é bem controversa ali na narrativa da criação, em Gênesis 1, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Aí houve tarde e manhã o primeiro dia. É como no português, né? A mesma palavra pode significar um dia de 24 horas, que engloba dia e noite, ou pode significar dia, a parte clara desse período de 24 horas. Ou no hebraico, a mesma palavra pode significar um período longo. Essa mesma palavra, dia, que tem dois significados em Gênesis 1:5, o dia claro e o dia de 24 horas, em Gênesis 2:4, a gente lê o seguinte: essa é a gênese do céu e da terra quando foram criadas, quando o Senhor Deus o criou. Esse quando o Senhor Deus o criou é no dia que o Senhor Deus o criou. É a mesma palavra. Então, três sentidos para a mesma palavra. 24 horas, a parte clara desse período, ou uma era, um período de tempo longo. Uma época, por exemplo, em Gênesis 6:4, ora, naquela época havia gigantes da terra. É a mesma palavra, dia. Então, as barreiras gramaticais são importantes e as traduções, eventualmente, comem bola, né? Como aconteceu no caso do neto de Saul, não era, Mefibosete não era filho do Saul. Né? E barreiras literárias, a forma de textos serem registrados nas culturas originais são bem diferentes do que nós estamos acostumados com a literatura contemporânea. No hebraico há muitos exageros, no hebraico há muitas hipérboles. Então, por exemplo, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, parece que a Bíblia está afirmando que toda criança que for ensinada no caminho, quando for velho, não vai se desviar dele. Então, não é isso que está sendo dito. Né? O conselho aqui é para ensinar a criança para ter a alegria de vê-la seguindo aquelas orientações quando for velha. Não é uma promessa que toda criança ensinada, quando ficar velha, vai ainda estar andando nos caminhos do Senhor. Então, esse tipo de interpretação não leva em consideração a barreira literária. Ou uma estrutura gramatical que ocorre, por exemplo, em Mateus 7, capítulo, verso 6, a gente vê assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Então, quem vai voltar, vos dilacerar? São os porcos ou são os cães? Na verdade, na estrutura gramatical aqui, o voltando-se vos dilacerem está se referindo aos cães. E para que não as pisem com os pés, está se referindo aos porcos. Então, essa é uma forma muito comum no hebraico e que o intérprete, o tradutor da Bíblia, ele precisa estar atento. Na Bíblia a gente vê vários gêneros literários, né? Jurídico, narrativa, tragédia, romance, heróico,
sátira, poesia, literatura sapiencial, profecia, discurso, né? Vários modelos estruturais, né? Paralelismo, quiasmo, né? Que é isso que eu falei, né? Onde o último verso se refere ao primeiro e o terceiro se refere ao segundo. Né? Alternação, repetição, alguns exageros, hipérboles. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E também é fonte de dificuldade bíblica a falta de conhecimento da Escritura. A falta de conhecimento gera problemas. Então, Pedro se referiu a isso quando disse, né, 2 Pedro 3,16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então aqui eles são chamados de ignorantes. Eles são ignorantes, mas se apresentam como mestres. Então, como aquele pastor lá que entendeu que era para adulterar, ignorante, que deturpa as escrituras. A falta de conhecimento de muitos escritores, pastores, comentaristas, teólogos e crentes em geral. A falta de conhecimento bíblico gera dificuldades de utilização da Bíblia. E, finalmente, nós precisamos entender que as nossas mentes são finitas, né? Os mistérios de Deus que foram revelados podem ser compreendidos, mas a nossa compreensão ela não é completa, plena, como Paulo falou em 1 Coríntios 13, né? Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então a finitude das nossas mentes também impõe dificuldades. Perguntas? Contribuições? Ok. Vamos caminhando. Confesso que eu tô cansado desse modelo de videoaula, videoreunião, videochamada. Isso é muito chato, a gente não está face a face. As pessoas eventualmente ficam mais tímidas para participar, mas é o que nós temos para o momento, né? Vamos continuar nos empenhando para ter comunhão com Deus, com os irmãos e aprender das Escrituras com a ferramenta que nós temos disponível. Mas não vejo a hora de voltar tudo presencial. Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Ver se alguém se anima a responder. O que é hermenêutica? Vocês já se depararam com essa palavra? Alguém já se deparou? É um conceito teológico importante, né? Muito falado em seminários e entre os teólogos, em livros. Mas o que é hermenêutica? Ixi, alguém escreveram. Eu prefiro que você fale, não que você escreva, porque aparece rapidinho e já some, não consegui ver o que foi escrito aí. Por favor, fale o que foi que você escreveu. Vivian, o que você escreveu? Levar a mensagem. Ok, levar a mensagem. Que tem origem no Deus Hermes, né? Deus grego, Hermes. Ok. Mais alguém? Tem alguma definição? É questão de interpretação, claro. Ok. Né? Ok, como interpretar. Isso. Ok. Legal. Uma técnica de interpretação, um conjunto de técnicas, né, de interpretação. Perfeito. Acho que todo mundo abordou
uma parte importante do que está no bojo da hermenêutica, né? Quer dizer, o que está escrito para ser comunicado como uma mensagem relevante para alguém precisa ser entendido, né? Então, sim, é uma forma de levar a mensagem, ou seja, aquilo que está registrado tem que ser compreendido, essa mensagem precisa ser levada, mas a fase de compreensão é importante. Então, dentro da teologia, a hermenêutica é a disciplina que trata da interpretação dos textos sagrados. Teologia é isso. A entrega da mensagem dentro dos padrões, das convenções do seminário, né, dos teólogos, é chamada de homilética. Homilética é a entrega da mensagem, né, homíala. E a hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar os textos sagrados. Né? Ciência porque é necessário conhecimento prévio, né? É necessário fazer pesquisa, é necessário definir uma série de normas de conduta para fazer essa interpretação, porque a gente quer chegar na verdade, a gente quer saber o que o autor inspirado quis dizer. Porque há muitas escolas de hermenêutica que dão plena liberdade aos intérpretes. Principalmente o que em teologia é chamado da escola mais liberal. Então não importa o que o autor inspirado quis dizer, o que importa é que o texto bíblico diz para você. Então, se o texto bíblico foi relevante para você, o que você entendeu está valendo. Isso leva a aberrações, isso leva a distorções, isso leva a discrepâncias. Nós precisamos estar comprometidos com o entendimento daquilo que Deus quis comunicar. Se o que Deus comunicou não chegou à nossa compreensão, a Bíblia não está tendo valor. Né? Então a gente precisa superar essas barreiras que eu mencionei, né? As barreiras linguísticas, culturais, sociais, históricas, gramaticais, temporais, e assim por diante. Então ela é uma ciência. E é uma arte, porque você coloca em prática a hermenêutica. Você parte dessas técnicas e as aplica. E esse ato de aplicar a hermenêutica em teologia é chamado de exegese. Então, fazendo uma analogia, né? Para a gente entender. A hermenêutica está para uma receita de bolo. Como é que você faz o bolo? Está lá a receita, os ingredientes que você tem que usar, as quantidades corretas que você tem que usar, os processos corretos que você tem que fazer, você tem que misturar na ordem certa, você não pode inverter, você tem que, eventualmente, misturar não com muito vigor, senão vai desandar a massa, você tem que assar por um determinado tempo, se passar desse tempo, não vai dar certo. Então, a hermenêutica está para essa receita de bolo. A exegese é o ato de pegar essa receita e fazer o bolo. E a homilética é pegar esse bolo e servir para as pessoas, entregar o bolo para quem quer que seja. Então, hermenêutica, exegese e homilética. Há vários tipos de hermenêutica, que eu já mencionei aqui, a hermenêutica liberal versus a hermenêutica conservadora. Liberal, não importa o que Deus quis comunicar, não importa o que o texto bíblico original estava dizendo, ou o que o autor inspirado queria comunicar, o importante é o que o texto diz para você. Essa é uma hermenêutica liberal que vai chegar em compreensões das mais estapafúrdias daquilo que está na Bíblia. E a hermenêutica conservadora, que está comprometida com a verdade, que quer entender o que Deus comunicou, que quer chegar na devida compreensão daquilo que o autor inspirado estava dizendo. Né? Então, para os liberais, por exemplo, além dessa liberdade de interpretação, eles também afirmam que os milagres da Bíblia são mitos, são contos de fadas, não são reais. E os conservadores dizem que todas as descrições de manifestações sobrenaturais contidas na Bíblia são fatos históricos. Né? Então, nossa igreja está comprometida com uma hermenêutica conservadora, não com uma hermenêutica liberal.
Quanto ao conteúdo espiritual da Bíblia, há uma hermenêutica mais alegórica e uma hermenêutica mais realista. Os alegoristas, eles vão dizer o seguinte: devemos buscar sempre um significado espiritual em tudo que há na Bíblia. Então você pega, por exemplo, ali a parábola do bom samaritano, é dito lá que o bom samaritano, ao contrário do sacerdote e do levita, que se depararam com outro judeu espancado, quase à morte ali, ele ajudou, o samaritano ajudou. E é dito lá no texto que o samaritano colocou nas feridas daquele judeu espancado, colocou óleo e vinho. Então, os alegoristas vão buscar o significado espiritual do óleo e do vinho na parábola do bom samaritano. Será que tem significado espiritual? Os realistas vão dizer: não, a Bíblia contém narrativas que são meramente descritivas de fatos e artefatos. O importante do texto ali é saber que o bom samaritano cuidou do judeu espancado. Não ficar procurando sentido espiritual em tudo que está dito ali. Então, nós somos comprometidos com uma hermenêutica mais realista, não alegorista. Nós não temos essa liberdade de tirar do texto aquilo que Deus não quis comunicar, aquilo que o autor inspirado não quis comunicar. E quanto a esse conteúdo mais simbólico da Bíblia, há os literalistas mais rigorosos e os literalistas mais criteriosos. Então, por exemplo, os literalistas rigorosos vão dizer: devemos considerar como literal todos os textos da Bíblia. E os literalistas criteriosos vão dizer o seguinte: textos literais jamais podem ser figurativizados, assim como os textos simbólicos jamais podem ser literalizados. Então a Bíblia tem símbolos e a Bíblia tem textos literais. E nós devemos, com honestidade, procurar distinguir entre um e outro, como o texto que eu mencionei, lá de cortar pé, de arrancar olho, né? Isso é literal, né? Ou grande parte do Apocalipse, né? Será que é literal? Não é. Então, para esse curso, né, na minha compreensão, e seguindo a linha da nossa própria igreja, a hermenêutica correta é a conservadora, não a liberal, a realista e não alegórica, e a literalista criteriosa e não a literalista rigorosa. Tá? E diferentes gêneros ou tipos de hermenêutica produzem interpretações distintas que são dificuldades bíblicas. Eventualmente a gente se depara com afirmações feitas por autores, pastores, pregadores ou outros irmãos em Cristo, e que são difíceis de entender, de aceitar, de crer, porque a hermenêutica base dele está, de alguma maneira, distorcendo a verdade. E a boa hermenêutica busca sempre a verdade. O que Deus quis efetivamente comunicar através do texto inspirado. E aqui no nosso curso a gente vai usar essa abordagem hermenêutica conservadora, realista e literalista criteriosa. Textos são literais, na maioria dos casos, mas há textos figurativos que não podem ser tomados como textos literais. Ok. Nós vivemos dias que estão repetindo coisas que o Senhor Jesus Cristo já tinha anunciado lá no sermão profético. Se você ler lá Mateus 24, 25, 26, o Senhor menciona várias vezes falsos cristos, falsos mestres, pessoas distorcendo a verdade, falsos enganos. Né? A gente lê lá em Tito 1, 10, 11, existem muitos insubordinados, faladores frívolos, enganosos, especialmente os da circuncisão, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. E nós vivemos dias em que isso continua sendo verdade, e continuará sendo verdade até que Cristo volta. Sempre há faladores frívolos, enganadores,
insubordinados, porque eles não estão preocupados com aquilo que Deus quer comunicar, eles estão preocupados em comunicar o que eles querem comunicar, estão pervertendo casas inteiras, igrejas inteiras, ensinando o que não deve. E o alerta bíblico para nós é que nós não sejamos frágeis, susceptíveis a esses enganadores. Em Efésios 4,14, Paulo fala o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então é esperado de nós, cristãos, esse senso crítico de saber julgar criteriosamente todo ensino, todo mestre, todo pregador, todo pastor, que nós desenvolvamos nosso discernimento bíblico, e essa é uma agenda desse curso, né? Nos instrumentalizar para compreendermos cada vez mais a Escritura, para nos dar esse discernimento tão importante, para não sermos levados por todo o vento de doutrina, para não acontecer conosco, para acontecer ali com a audiência do autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 5, ele fala o seguinte: com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornasseis como necessitados de leite e não de alimento sólido. A compreensão da Escritura demanda disciplina, empenho. Nós precisamos de mestres. Nós precisamos aprender com nossos mestres. Nós precisamos estudar, nós precisamos dedicar tempo, energia para compreender a Escritura, para não sermos frágeis, como era aquela parte daquela audiência de Efésios, para não nos deixarmos enganar por aqueles que precisam ser calados, como o texto de Tito nos adverte, e para que a gente não seja como esses da audiência de Hebreus, que tem N anos de vida cristã, mas ainda estão no pré-primário no que diz respeito ao conhecimento bíblico. Esse curso visa nos instrumentalizar para não sucumbirmos a esses alertas bíblicos. Alguém falou alguma coisa? Desculpa, eu falei. Desculpa interromper lá. Na verdade, ia perguntar uma coisa. Opa, manda bala. Pode falar, Elias. Tem um texto em 2 Timóteo 4 ali que fala sobre como aqueles que têm coceira nos ouvidos e juntam mestres para si mesmos para ouvir aquilo que eles querem nas distorções das Escrituras. E aí, esses outros de Efésios 4, sobre a imaturidade, na verdade, daqueles que são levados de um lado para o outro, pelas ondas, pelas doutrinas. Mas tem algum princípio que pode ajudar a gente a distinguir, por exemplo, um cristão, alguém que diz que está envolvido com uma série de ensinos tortos, teologia da prosperidade e assim por diante. Como que a gente pode, de forma prática, ter elementos, assim, ferramentas para distinguir até quando alguém está sendo enganado por imaturidade e até quando é alguém que junta para si mestres que vão falar aquilo que a pessoa quer ouvir mesmo e o falso mestre é até um juízo de Deus, de certa forma, para essas pessoas. Obrigado, Elias. É bem lembrado o texto de Timóteo, né? O texto de Timóteo enfatiza não só os falsos mestres, mas os interesseiros que vão atrás desses falsos mestres, né? Aqueles que vão atrás de ouvirem aquilo que lhes é conveniente, né? Eu acho que a resposta objetiva e bíblica para a sua pergunta é justamente essa ênfase que alguns desses textos que eu li estão dando para a gente não se deixar permanecer na ignorância bíblica. O melhor antídoto contra o falso mestre, contra o falso crente, é o conhecimento bíblico.
que o autor de Hebreus fala, vocês deviam ser mestres pelo tempo decorrido, mas vocês não se dedicaram o suficiente a conhecer as Escrituras como deveriam. Então, o antídoto aos falsos mestres e a identificação dos crentes que estão sendo enganados, né, ou dos falsos crentes, que eles também existem, né, o joio no meio do trigo, é o conhecimento bíblico. E conhecimento bíblico, ele não acontece do dia para a noite, precisa de tempo, precisa de dedicação. O que acontecia com a audiência do autor de Hebreus é que eles tiveram o tempo, mas não tiveram a dedicação. Então, o discernimento bíblico vem com um conhecimento bíblico. Sem discernimento, sem conhecimento bíblico, não há discernimento bíblico. E os desvios morais, eles sempre estão associados aos desvios teológicos. Onde há desvio teológico, há desvio moral. Onde a Bíblia não é regra de fé e conduta, onde a Bíblia não é regra de fé, ela também não é regra de conduta. É por isso que a gente vê tantas aberrações por aí, né? Igrejas que toleram todo tipo de pecado, igrejas que toleram todo tipo de pastor. A Bíblia é muito específica, por exemplo, nos critérios para ordenação de pastor, 1 Timóteo 3, Tito 1, né? Então, o antídoto prático contra os enganos é o conhecimento. A igreja é chamada para ser coluna e baluarte da verdade. A igreja somos nós, né? Coluna e baluarte são os fundamentos da verdade. Então, a verdade tem que estar devidamente segurada pela igreja, amparada pela igreja. E a verdade é revelada na forma escrita, que precisa ser compreendida, estudada. Então, é isso, né? O padrão de Deus não é que haja um clero conhecedor da Escritura e os leigos que dão ouvidos a esse clero. Esse é o padrão do papado, né? O padrão apostólico romano. Né? O padrão bíblico é que todo crente seja mestre, né? Como o autor de Hebreus está exortando sua audiência lá. Vocês deviam ser mestres pelo tempo decorrido. Então, não desperdiçar a oportunidade, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, com honestidade, com as ferramentas corretas, para a gente ser devidamente instrumentalizado e capacitado por Deus para o exercício do discernimento. O discernimento é uma virtude cristã que deve ser desenvolvida e está fundamentada no conhecimento bíblico. Né? Satisfez a minha resposta, Elias? Acho que sim, Vá. Na verdade, essa questão de como identificar alguém, né, ou que ferramentas usar para identificar alguém que está envolvido com esses ensinos errados, então seria basicamente se eles estão crescendo no conhecimento da palavra de alguma forma e eventualmente vão conseguir distinguir melhor isso. É porque, assim, tenho conhecidos, por exemplo, que estão envolvidos com uma série desses ensinos e são pessoas que são intensas, fervorosas na palavra, no sentido de estudar bastante em quantidade e em intensidade. Então, fazem isso intensamente, mas consomem muito dessas fontes muito tortas, assim, nessa questão de teologia da prosperidade, por exemplo. Então, a pessoa, em várias áreas, dá evidência de ser cristã, verdadeira e assim por diante, mas a dúvida é ferramentas podem ser usadas exatamente para distinguir quem está envolvido com esses ensinos exatamente por juízo de Deus, porque está procurando aquilo que não é bíblico ultimamente, e aqueles que são crentes e estão sendo enganados, né? Mas assim, pela resposta, entendi que pelo menos um dos critérios é o quanto está crescendo nesse conhecimento e buscando a maturidade. Isso. E se a Bíblia é a autoridade na vida dela, ou se a tradição da igreja, o pastor da igreja, o pregador da igreja é a autoridade na vida dela, né? Uhum. Mas uma coisa é a gente identificar, eventualmente, quem está no engano, quem está no erro. Outra coisa é a gente esclarecer. Para você esclarecer alguém, essa pessoa precisa querer ser esclarecida. E nem sempre há essa predisposição, nem sempre há essa vontade, né? E nem todo
debate é bem sucedido ou é até recomendável, né? Muitas vezes a pessoa, se você ajuda quem quer ser ajudado, isso que é verdade, né? Isso acontece em qualquer área da vida, na área do aconselhamento bíblico, né? Na área da teologia, da doutrina. Você só esclarece quem quer ser esclarecido, você só ajuda quem quer ser ajudado, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade também, né? Nem toda briga vale a pena ser comprada aí, né? Se a pessoa está obstinada e não quer te ouvir, né? Paciência, né? Certo. Obrigado. O recurso é a oração nesse caso, né? Obrigadão, Vlad. Ok, gente. Bom, algumas particularidades da Bíblia, né? A Bíblia, como eu disse, ela levou várias gerações para ser completa. Há um período de tempo, do começo ao fim da Escritura, esse período compreende 1.500 anos. Então, a Bíblia foi escrita ao longo de 1.500 anos. Pessoas de 40 gerações diferentes, em 3 continentes diferentes, partes foram escritas na Ásia, na África, na Europa. 3 idiomas diferentes, o hebraico, um pouco de aramaico, e o grego no Novo Testamento. Dezenas de autores, mais diferentes tipos de pessoas. Moisés, um nobre, formação avançada, Josué, um general, Neemias, um copeiro, Daniel, um primeiro-ministro, Lucas, um médico, Mateus, um coletor de impostos, Pedro, um pescador, Paulo, um rabino, Salomão, um rei, Amós, um pecuarista, Isaías, um profeta, os irmãos de Jesus, Tiago e Judas. O Antigo Testamento tem 39 obras, o Novo Testamento 27, então nós temos uma obra completa com 66 livros. E ela reivindica para si a autoridade de palavra de Deus, que foi soprada pelo próprio Deus. Como lemos lá em 2 Timóteo 3, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas esse inspirada não é bem a palavra, não representa bem o sentido da palavra em grego. Inspirada em português remete ao inspirar, né? Chupar o ar para dentro. É o contrário. É telpinestos, né? Ou seja, ela é soprada por Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, toda a Escritura, então, tem essa fonte divina através da instrumentalidade humana. E nós cristãos devemos considerá-la como única fonte de conhecimento doutrinário. Então, a gente não pode basear nenhuma doutrina fora da Bíblia. E há muitos contextos em que pessoas estão reivindicando novas revelações. Elas estão dizendo, Deus falou comigo e uma nova doutrina surge, um novo costume surge, uma nova prática surge, né? Então, eu defendo, a nossa igreja defende que nós precisamos ser honestos e tirar todo o conteúdo doutrinário da Bíblia e não de outras fontes. E é a única fonte também de parâmetros morais. A nossa sociedade, por exemplo, já tem influenciado e distorcido a moralidade de vários grupos cristãos e que aceitam práticas imorais que são plenamente aceitas pela sociedade, plenamente, não só aceitas, plenamente estimuladas, amplamente estimuladas pela sociedade. Muitos contextos cristãos, ditos cristãos, já assimilaram, né? Então, por exemplo, há igrejas que já estão ordenando pastores gays, há igrejas que já aceitam como membros pessoas homossexuais, né? O ensino bíblico a respeito desse pecado, segundo a sociedade, ele é homofóbico. Mas nós estamos comprometidos com a Bíblia, né? Em relação ao homossexual, a postura que o cristão deve ter é de amor, como tem que amar qualquer pessoa, né? O amor cristão não deve ser diferente, a gente não pode tratar nenhum homossexual de maneira agressiva, ou como também muitos contextos cristãos têm feito, né? Como se
eles fossem o próprio Satanás, né, encarnado, e hostilidade. Então, isso não é bíblico, né? A gente não deve ter ódio de ninguém. O cristão não foi chamado para ter ódio de ninguém, deve ser amado. Mas, se ele quiser ser um cristão, ele deve ser advertido que a prática dele é pecaminosa. Assim como um adúltero deve ser advertido que a prática dele é pecaminosa. Então, Deus condena tanto o adultério quanto o homossexualismo, né? Como a mentira. Né? Um camarada que quer se tornar um cristão e usa da mentira como uma ferramenta de trabalho, precisa ser advertido. Então, a nossa moralidade, ela é bíblica e não pode ser influenciada pelos parâmetros sociais, que têm essa progressiva simpatia e até incentivo, né, de práticas sexuais que são condenadas na Bíblia. Sexo fora do casamento é tão pecado quanto o homossexualismo, é tão pecado como o adultério. E a pessoa que quer fazer parte do corpo de Cristo, ela precisa se livrar dessas práticas que são consideradas imorais, né? Então a Bíblia é a única fonte de parâmetros morais, e a igreja não pode se deixar desviar pelos paradigmas contemporâneos sociais. E a fé cristã, ela depende completamente da Bíblia. Se você desqualificar a Bíblia, não sobra nada da fé cristã. Paulo fala em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Então a ressurreição de Cristo não é um mito, é um fato. Se for um mito, nós estamos perdendo tempo, é um fato. Então esse curso visa nos instrumentalizar também para dar o devido valor para as escrituras. Eu estourei um pouquinho o tempo, acho que o combinado aqui é acabar 15 para as 11, mas acho que passei por tudo que eu queria passar, agradeço aí a participação de todos, incentivo a participação de todos aí para o enriquecimento do nosso curso, né? Sempre que vocês tiverem ou perguntas ou contribuições, né? Acho que são enriquecedoras, por favor, tragam para a gente eventualmente tentar responder, eventualmente eu não vou conseguir responder, mas posso me comprometer a pesquisar, né, para tentar obter uma resposta, né, mas sempre que tiver dúvida, vocês trazem para enriquecer o nosso conteúdo, tá bom? Eu tenho duas Alguém quer perguntas. falar mais alguma coisa? Oi, pode falar. Tenho duas perguntas. A primeira, a gente fala muito da diferença entre as igrejas com relação à teologia da prosperidade, só que a diferença entre as teologias já vem desde o início da Reforma Protestante. Daí, como lidar com as diferenças, por exemplo, entre luteranismo, anglicanismo, as igrejas batistas, porque tem algumas diferenças que são bem grandes, assim. Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha, ela não é daqui do Brasil, ela é de fora do Brasil, e a gente estava conversando sobre batismo de crianças. É coisa que é feito na igreja dela, e eu considero uma igreja, assim, séria, então foi uma discussão bem profunda, mas tem um pouco a ver com a origem do anglicanismo da igreja dela, enquanto a gente tem uma raiz mais batista. Então, como lidar com essas diferenças? Por exemplo, o luteranismo também é bem diferente dos batistas, mas a gente usa muito dos textos de Lutero. Então, como lidar com essas diferenças de interpretação de coisas que não são tão expressas na Bíblia? Veja, como eu disse, entendo que ficar debatendo essas questões é improdutivo e pode gerar mais divisão do que relacionamentos de amor. Nós precisamos olhar para essas coisas com o devido discernimento bíblico. Batismo infantil não é bíblico, ponto. Ponto. Isso é tradição. Ou tradicionalismo, né? Não tradição. Há quem diferencia tradição e tradicionalismo da seguinte maneira. Tradição é a fé viva dos que estão mortos. E tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Então, há certas práticas que igrejas adotaram que são antibíblicas, ponto. Isso não está respaldado na Bíblia. Os presbiterianos praticam batismo infantil.
O João Calvino rompeu com a Igreja Católica, mas ele não rompeu com o batismo infantil, né? Lutero rompeu com a Igreja Católica, mas carregou vários ranços do catolicismo romano. Há escritos de Lutero sobre purgatório, por exemplo, né? Então, a gente tem que lembrar que esses reformadores e as igrejas que derivaram deles, né, os reformadores eles eram homens falhos, né? Eles tiveram um papel importante no que eles conquistaram, mas eles não são fonte de autoridade. Nem as tradições são fonte de autoridade. Então, quando você se deparar numa situação que alguém não concorda com você com alguma dessas práticas, mas que são práticas adotadas pela igreja com a qual escolheu participar, acho que a discussão é improdutiva. Agora, quando você for procurar uma igreja, se eventualmente sair de Campinas, for para algum lugar, você precisa procurar uma igreja que pratica a liturgia e ensina de acordo com o que você acredita, com o que você crê, né? E eu estimulo que todos nós façamos isso com base na escritura, não com base em tradição, né? Eventualmente é difícil, eventualmente tem que engolir algum sapo, né? Por exemplo, teve gente que saiu aqui da igreja de Campinas, foi para uma cidade do interior, e uma luta para arranjar a igreja. Uma luta. Eu ajudei esse casal de irmãos a encontrar uma igreja na cidade que eles foram morar. Foi uma luta difícil. Igrejas batistas desvirtuadas, com teologia antibíblica da prosperidade. Igrejas batistas desvirtuadas, com teologia antibíblica da missão integral. Até que a gente conseguiu, através de contatos aqui que eu tinha nos meus relacionamentos com pastores da região, identificar uma igreja lá na cidade dele, em que o pastor é alguém comprometido com a escritura, a igreja é uma igreja bíblica e tal, mas, eventualmente, a pessoa tem que ir lá também tentar fazer um pouco de diferença, né? Tentar contribuir para que aquele ambiente seja enriquecido, assim por diante, né? Então, respondendo objetivamente, evitar discussões com quem não quer ser esclarecido e praticar o discernimento teológico para identificar boas igrejas onde quer que a gente esteja, né? E elas existem, né? Precisa procurar bem, mas existem. Eu acho que é bem o que o Elias falou de, por exemplo, essa minha amiga, que ela tá numa igreja que fez batismo infantil ontem, e ela não foi batizada quando criança. Perguntei para ela cresceu num lar cristão e ela foi batizada, foi um batismo adulto, assim. Mas é bem complicado. Às vezes são lugares que estão pregando a palavra, mas que tem uma tradição por trás. É difícil. Eventualmente, batismo bíblico é dentro da água. É claro, a preposição é dentro da água. Então, a gente pratica o batismo por imersão. Tem igreja que é por aspersão. Então, o batismo bíblico é por imersão, desculpa. É assim, né? A tradição da igreja pratica por aspersão. Então, se você está num lugar onde todas as outras igrejas são muito ruins, pô, vai numa igreja que batiza por aspersão mesmo, fazer o quê? Engole um sapinho lá, né? Paciência, tenta depois lá. Na nossa igreja, por exemplo, se você vier de outra igreja com batismo infantil, você não foi batizado. Isso não é batismo. Jogar água na cabeça recém-nascida não é batismo. Nunca foi. Isso não existe biblicamente. Então você vai precisar ser batizado de novo. Se você veio de outra igreja e foi batizado, e chegou aqui na igreja e disse que se converteu aqui, você não foi batizado, porque o batismo é pós-conversão. O que você fez antes lá não foi batismo. O batismo é uma profissão pública da sua fé. Você não tinha fé. Então você precisa ser batizado de novo. Agora, se você veio de uma igreja que te batizou por aspersão, você foi batizado como adulto e foi batizado depois da sua conversão, a gente engole esse sapo e te aceita como membro. Obrigada. Tem que ter um jogo de cintura. Ou, por exemplo, uma região onde a água é muito escassa, de repente o batismo por imersão, a gente tem que abrir alguma concessão. Ou
Uma vez eu participei de um culto lá na floresta, entre os índios. Eles não têm uva lá, nem vinho. Então a ceia foi com suco de, sei lá do que, lá nem vermelho era meio cor de laranja. Então, tem certas brigas que não vale a pena ter. Tudo bem, a gente faz de conta que é o sangue de Cristo aí, vamos lá, né? Não vale a pena comprar essa briga, né? Então, há certas coisas em que a gente pode abrir concessão, mas há certas coisas que não, né? Então, o batismo infantil, embora não seja uma prática bíblica, não está negando que Cristo é o Salvador, não está negando que só Jesus Cristo salva, porque há práticas que solapam a essência do cristianismo, né? Como um certo pastor que disse que criticou o Senhor Jesus por ter transformado sangue em vinho, transformado água em vinho nas bodas de Caná. Jesus errou ao fazer aquilo. Então, um cara que fala que Jesus errou, esse não dá para conviver com ele, né? Um cara que batiza a criancinha, bicho, você não é batido, mas tudo bem, né? Então, há brigas que não valem a pena ser... Há batalhas que não valem a pena ser travadas, né? Sempre que a pessoa não quiser esclarecimento, você não consegue esclarecer quem não quer ser esclarecido, né? Mas, eventualmente, você pode esclarecer quem quer ser esclarecido, né? E fazer sempre com base na Escritura e não com base em tradição, né? Entendemos que na nossa igreja as nossas práticas são respaldadas na Escritura. Então, sempre que você procurar uma igreja nova, procura uma igreja que tenha essa honestidade, né, de ensinar e praticar o que está na Escritura, né? Mais alguma pergunta, gente? Ô, Vlá, eu estava assistindo uma pregação essa semana e o pastor fez um comentário muito interessante. Ele falou assim, muitas vezes a pessoa não tem problema com aquele texto bíblico, com aquela passagem. A gente tem que voltar para o começo. Ela tem problema com Gênesis 1, ela tem problema em aceitar o próprio Deus, né? Então, muitas vezes fica nessas discussões, né, de teologia, de doutrina, e muitas vezes a gente tem que voltar ali na raiz mesmo. E realmente, ela está com um problema com Deus, não é com uma certa doutrina ou um trecho específico, né? Em alguns casos, ou na maioria dos casos, talvez. Com certeza. A gente se depara com todo tipo de pessoa, né? Pessoa que está na igreja, nem crente não aceita a Bíblia, enfim, né? E não fica, né? Não fica. A gente teve casos de pessoas que chegaram na igreja, eu estou lembrando um caso aqui. Chegou um casal de lésbicas com uma filha. Elas deixavam a criança na escola bíblica infantil e iam para o culto. Um casal. Difícil, né? Mas foram chamadas, né? Perguntaram, essa é uma igreja inclusiva? Ainda bem que essa batata quente não caiu no meu colo, caiu no colo de outro pastor lá. Mas, olha, o que nós praticamos aqui, o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é isso, né? No nosso modo de entender, vocês estão em pecado, né? Essa relação homossexual não é o padrão de Deus. Uma conversa muito amistosa, elas entenderam, não arrumaram encrenca, graças a Deus, foram embora. Ok. A gente não pode tolerar, né? Assim como pessoas que queriam ser membros estavam em adultério, ou pessoas que queriam ser membros, cujas empresas emitiam notas frias. Então, nosso papel é estabelecer a moralidade bíblica, o padrão de Jesus Cristo, na vida de quem quer que seja, para ser membro de Cristo, membro do corpo de Cristo. E há igrejas batistas, por exemplo, o pastor é universalista. O que é universalista? A camarada crê que todo mundo vai para o céu. Eu estou me referindo, não dá nome aos bois, eu estou me referindo aqui ao Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca. Ele é universalista. E ele fala que ele aprendeu isso com Deus, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ele acredita que o inferno, se real, vai estar vazio. Isso não é o que Jesus ensinou. Quem não crê
no inferno real, nem salvo é, né? Porque não precisa de salvação, né? Eu não creio que Cristo morreu pelos pecados dele para livrar ele do inferno, porque no inferno vai estar vazio mesmo, né? Esse camarada ensina, ele ensina que tudo bem de praticar sexo fora do casamento. Tudo bem um casal de noivos, de namorados praticar sexo, né? Porque se o sexo for feito com amor, ele é santo. Ah, que verso bíblico é esse, meu filho? Né? Enfim, é uma lambança atrás da outra. Uma lambança atrás da outra. E a igreja é cheia. Então, eu entendo por que isso acontece? Eu entendo, né? Eu entendo à luz do texto de Timóteo que o Elias citou. Ele tem uma retórica ótima, ele é um excelente comunicador, pessoas vão lá atrás disso. Né? Pessoas vão lá para ouvir que tudo bem, ela continua na relação, transando com a namorada dele, o pastor deixa, né? As pessoas vão lá atrás disso. Eu entendo porque a igreja é cheia. Mas seguramente essa igreja também é cheia de gente que nem saiu do inferno, né? Infelizmente. A igreja pode estar cheia, mas não significa que o inferno esvaziou, infelizmente, porque a essência do cristianismo está solapada. Então, quem está nesse contexto e é do nosso relacionamento, a gente deve ter a obrigação moral de tentar esclarecer, né? Se a pessoa se deixar ser esclarecida, você esclarece, né? Ora, pessoa que não quer ser ajudada, você não ajuda, não tem como, né? Infelizmente. Ok, meus irmãos, então esse curso vai ter esse objetivo de nos instrumentalizar para superar as dificuldades bíblicas, isso vai lapidar o nosso discernimento bíblico, isso vai nos instrumentalizar para conhecer cada vez mais a Escritura, vai nos capacitar para estudar seriamente a Escritura, porque é isso que é esperado de nós, para que nós desenvolvamos essa virtude tão fundamental do cristianismo, que é o discernimento teológico, bíblico. Nós precisamos sempre provar os espíritos, na linguagem de João, se eles procedem de Deus ou não. Né? Julgar tudo. Por trás de todo espírito, de todo ensino, tem um espírito. Resta saber qual espírito que é. Né? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade de nos dedicarmos ao aprendizado da Tua Palavra e à instrumentalização do nosso estudo, ao desenvolvimento do nosso discernimento, para que nós vivamos de acordo com aquilo que o Senhor quer, preguemos e ensinemos aquilo que o Senhor quer, e o Senhor utilize cada um de nós nos nossos contextos de relacionamentos, para sermos sal, luz e verdadeiras colunas e baluartes da Tua verdade, que é a Tua palavra. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.